Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, a tua palavra, ela foi lida, e creio que, Senhor Deus amado, o teu Santo Espírito tem algo a ministrar sobre a nossa vida e o nosso coração nessa noite. Que assim seja, Senhor Deus amado, apenas eu um instrumento, mas o teu Espírito falando à tua igreja e assim ensinando a nossa vida, para que possamos progredir, Senhor Deus, na nossa trajetória de vida cristã. E, Senhor, assim também como a igreja primitiva, possamos dar, Senhor Deus amado, um crescimento à tua igreja atual, Pai, que em nome de Jesus Cristo estejamos trabalhando na tua obra, exercendo, Senhor Deus, a nossa função a qual, Senhor, fomos chamados, e assim, Senhor Deus amado, fazendo com que o teu reino progrida, e através, Senhor Deus, das nossas vidas e do trabalho que o teu Santo Espírito realiza através da tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém? Poder se assentar. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, na sua grande maioria, na sua escrita, principalmente no seu contexto anterior do texto que nós acabamos de ler, nós vamos notar muito claramente que Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, ele faz uma descrição bem detalhada do crescimento da igreja. Se você vir no decorrer dos capítulos anteriores, você vai ver que existe um crescimento que é até mesmo quantitativo, porque Lucas ele começa a enumerar um número que são convertidos pela pregação de Pedro lá em Atos de 2. Depois, mais adiante, nós vamos ver que ele numera mais uma vez, lá no capítulo de número 4, verso de número 4, ele diz que já são quase 5.000 que congregam ao povo da igreja, aqueles que são alcançados pela pregação. E no decorrer, irmãos, do relato de Lucas, nós vamos ver muitos outros relatos, aonde Lucas ele não é quantitativo, não fala de números, mas ele também expressa que o crescimento da igreja, através, você pode ler no capítulo de número 4, verso 32, que em vez de ele falar números, ele fala que de uma multidão dos que creram, era o coração e a alma. Então ele começa a falar no decorrer dos capítulos anteriores ao capítulo de número 6, e continua dizendo e falando sobre isso no decorrer dos outros capítulos, falando que existe um crescimento da igreja que vem, irmãos, decorrido de algo que é precedido, oração, comunhão e a palavra de Deus. Então, irmãos, com relação à comunhão, à oração e essa palavra que era pregada, como isso precedia o crescimento da igreja, porque todos os que eram alcançados dessa maneira, através de uma vida de oração, de uma igreja que orava, de uma igreja que intercedia e de uma igreja que pregava o evangelho. Então isso precedia o crescimento da igreja. Mas, irmãos, o que eu quero mencionar, e até mesmo isso eu dei o tema desta pregação, que existe oposição ao crescimento da igreja. Nós vamos notar muito evidentemente que toda a pregação, ela, por mais que ela viesse alcançar almas e viesse alcançar aqueles que eram escolhidos, aqueles que, irmãos, tinham sido eleitos por Deus,
nós vamos ver que Satanás, ele não deixa e ele não se, irmãos, fica quieto diante do crescimento e do progresso da igreja. Nós vamos ver que, evidentemente, a partir de todas as pregações que ocorrem em Atos dos Apóstolos, o crescimento da igreja, nas viagens missionárias que ocorrem através de Paulo, nas pregações de Pedro, nas pregações de Filipe, nas outras mais, irmãos, pregações que acontecem no livro de Atos dos Apóstolos, Satanás nunca, irmãos, deixou de empreender e agir contra a igreja, de algumas formas, para que pudesse interromper o crescimento da igreja. Você vai ver, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando o apóstolo Pedro, ele prega, e ali se congregam quase 3.000 almas que são, irmãos, alcançadas pela pregação do evangelho, que na sequência, irmãos, depois que se prega e se anuncia o evangelho, nós vamos ver já no capítulo de número 3 e também a partir do capítulo número 4, mais evidentemente, que a perseguição, ela começa a ser mais ferrenha com relação à igreja. E, irmãos, na história da igreja cristã, no percorrer desse caminho que a igreja trilha, essa perseguição, ela se intensifica ainda mais. Eu creio, irmãos, que no período da igreja primitiva, os irmãos que ali pregavam o evangelho, eles eram, irmãos, combatidos de todas as maneiras, de todas as formas, pelo anúncio da mensagem que eles pregavam. Até certo momento, quando os discípulos se encontram diante de alguns que são imputados como principais do povo ali judeu, eles, irmãos, pedem, ou melhor dizendo, eles dizem para o povo se calar e não pregar em nome desse Jesus Cristo que eles vinham pregando, não pregar sobre a sua ressurreição, sobre a sua crucificação, ressurreição, irmãos, como eles pregavam e anunciavam assim o reino de Deus. Então a oposição que vem ocorrendo, irmãos, ela é ferrenha, e essa oposição que ocorre, ela não é somente externa, não acontece somente pela perseguição, como nós vemos nas páginas do livro de Atos dos Apóstolos. Irmãos, os apóstolos pregavam, Pedro pregava, você vai ver até mesmo aquele que nós lemos no capítulo de número 6, que é Estevão, que foi escolhido como um dos diáconos, pregando e também sendo martirizado pela fé e pela pregação do evangelho. Nós vamos ver que existe uma oposição ferrenha exteriormente, na parte de fora da igreja, com relação aos principais dos sacerdotes, com relação aos fariseus, com relação aos saduceus, com relação até mesmo ao Império Romano. Essa perseguição, ela é ferrenha, ela acontece, mas existem perseguições, ou melhor dizendo, levantes que Satanás ele introduz dentro da igreja, para que possa impedir o crescimento da igreja. Como a oposição ela é de fora, e vem, irmãos, para poder frear a pregação da palavra, que era o principal instrumento para ganhar almas. Porque se você notar, em todos os momentos que Lucas ele vem falar sobre crescimento da igreja, e ele vem falar sobre a quantidade de congregados à igreja que foram alcançados, ele sempre vai dizer que eles foram alcançados pela pregação. Tanto é, irmãos, que é isso que Satanás ele tenta frear dentro da igreja, não é somente pela oposição que vem de fora, tentando impedir que eles pregassem em nome de Cristo, pregassem sobre a sua morte e ressurreição, pregassem, irmãos, que esse Jesus Cristo foi morto por causa, irmãos, dos nossos pecados. Mas também existe algo dentro da igreja que tenta frear o crescimento da igreja. Existe algo que é introduzido dentro da igreja por Satanás, tentando impedir que a igreja ela possa prosseguir. No decorrer, irmãos, nós vamos ver que a igreja, ela primordialmente era uma igreja unida, era uma igreja que tinha um coração, era uma igreja que tinha um sentimento, uma igreja unitária, uma igreja que, irmãos, se dispunha em vender os seus bens, em se disponibilizar dos seus bens, em ceder aquilo que tinha para poder auxiliar o pobre. Você vai notar, irmãos, que Atos dos Apóstolos por inúmeras vezes vai falar que os irmãos eles cediam
as suas propriedades, vendiam e entregavam aos pés dos apóstolos para distribuição e manter aqueles irmãos de humilde condição. Então, irmãos, nós vamos notar que isso era o espírito da igreja, o coração da igreja estava ali, irmãos, entregue a isso. No Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando nós lemos a pregação, irmãos, de Pedro, e na sequência se congrega 3.000 almas que foram ali batizadas e se entregaram ao Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver a partir do verso de número 42, que dizia assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na pregação da palavra, na comunhão e no partir do pão, que significa unidade, comunhão de igreja, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, unidade, comunhão, e tinham tudo em comum, unidade, comunhão, vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46, diariamente perseveraram unânimes no templo, unidade e comunhão. Então, irmãos, para poder combater a unidade que a igreja tinha, e também a pregação da palavra, a oração que a igreja, irmãos, ela fazia, Satanás empreendeu não somente perseguição fora das paredes, assim eu posso dizer, da igreja, mas também ele introduziu dentro da igreja algo para que pudesse, irmãos, minar tanto a comunhão, a unidade, como também a pregação da palavra. Nós vamos notar lá no capítulo de número 4, que existia um homem por nome José, conhecido também como Barnabé, a partir do verso de número 36, que esse homem tinha um coração, que era o coração que é manifestado por Lucas na sua escrita, que era o coração de todo o povo, que esse homem, ele cedeu o campo que ele tinha, e vendendo trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Para você notar, irmãos, como a unidade da igreja ela era tão evidente naquele período, o primeiro engodo de Satanás e a primeira oportunidade que Satanás teve de poder, irmãos, introduzir algo dentro da igreja para que pudesse desfazer a união daquele povo e a comunhão daquele povo, foi através de um homem e uma mulher chamado Ananias e Zafira, que no capítulo de número 5, ao contrário de toda a unanimidade do povo e de todo o coração disposto daquele povo, buscaram, em vez, irmãos, de ter um coração disposto, de ter um coração voluntário, de ter um coração que ajuda, um coração que era o coração da igreja, irmãos, de Jerusalém, que era um coração que era voltado a ajudar, eles pegaram uma de suas propriedades, vendendo aquela propriedade, eles mentiram ao Espírito de Deus, como a palavra assim menciona. Então, irmãos, eles pegaram uma parte da propriedade e levaram aos pés dos apóstolos, dizendo que aquele era o valor que eles tinham vendido pela propriedade que eles tinham, irmãos, que eles tinham vendido, e estavam entregando aos pés dos apóstolos, não sabendo assim que não estavam mentindo àqueles homens de Deus, mas, irmãos, tentando mentir ao próprio Espírito de Deus. Tanto é que a palavra diz que eles foram fulminados naquele instante quando mentiram. Irmãos, eu não digo isso, eu digo isso agora que eu vou mencionar nesse instante, que eles não morreram diante da vista de todos da congregação, porque não depositaram o dinheiro aos pés dos apóstolos. O que estava acontecendo naquele instante é que eles estavam quebrando um vínculo de unidade que existia dentro da igreja. O que estava acontecendo com Ananias e Zafira, que a unidade que vinha, irmãos, incessantemente sendo, irmãos, manifestada no meio dos irmãos, a caridade, o amor, a cumplicidade, a distribuição de bens, agora por Ananias e Zafira estava sendo, irmãos, de certa forma desfeita. Aqueles que fazem parte de dentro da comunidade, de dentro da igreja, que poderiam ter o sentimento que todos tinham, o coração voluntário que todos tinham, a distribuição de bens como todos faziam, assim ajudando os irmãos de condição mais humildes, preferiram, irmãos, quebrar esse vínculo de unidade e quebrar esse vínculo, irmãos, de comprometimento dentro da igreja.
Não creio que seja pelo valor em si monetário, não creio que seja por eles não terem entregue o valor total, irmãos, da sua propriedade que foi vendida, mas por terem mentido e assim, irmãos, quebrado aquele espírito que vinha durante a igreja, irmãos, todo esse processo. Todos eram de um só coração, unânimes serviam a Deus, unânimes repartiam o pão, tinham todos o mesmo sentimento, a mesma, irmãos, o mesmo parecer era em todos os sentidos, até o momento quando, irmãos, Ananias e Zafira, eles quebram o vínculo que existia de unidade dentro da igreja. Quando existia, irmãos, algo para, irmãos, nós, como igreja, nos estruturarmos, estarmos firmes, fortalecidos, certamente vai existir oposição, e nós vemos que dentro da igreja existiu oposição de Ananias e Zafira, claramente sendo utilizadas por Satanás, para que pudesse, irmãos, assim, fazer com que a igreja ela pudesse cortar o vínculo de comunhão e unidade que estava acontecendo até aquele certo momento. Nós vamos ver ainda no capítulo de número 5, que a oposição ainda ocorre a ponto que a partir do verso de número 17, os apóstolos eles são presos por mais uma vez, e ali, irmãos, naquele instante, quando eles são presos, eles vão diante daqueles que são os seus acusadores e mais uma vez pregam, irmãos, ali a palavra. O interessante, irmãos, em Atos dos Apóstolos, que quando os homens eles se voltam agora na oposição que vem externamente, tentam impedir que estes homens preguem sobre Jesus Cristo. E o interessante, irmãos, é a resposta que aqueles homens têm, mas o que vale, obedecer a homens ou obedecer a Deus? O que vale, irmãos, é nós mantermos a nossa fidelidade com relação, irmãos, à pregação da palavra. A oposição ela vai vir, tudo o que, irmãos, o que vier contra a igreja é para poder tentar frear aquilo que é o âmago da igreja, o âmago da congregação, o âmago, irmãos, da vida cristã. Se nós olharmos por um exemplo de fé verdadeiro, um exemplo de fé que poderemos prosseguir e seguir, nós vamos ver, irmãos, que a igreja ela tem que ser unida, ela tem que ser uma igreja de oração, e uma igreja onde não falte a palavra. E quando eu olho, irmãos, para as páginas de Atos dos Apóstolos, e tudo quanto eu vejo, irmãos, sendo combatido, são exatamente esses pontos a qual eu acabei de mencionar. Por causa da perseguição, tentavam impedir que eles pregassem o nome de Cristo. E quando, irmãos, agora nós podemos entrar no capítulo de número 6, a qual nós lemos, que é o texto em questão, nós vamos notar que de forma como aconteceu anteriormente, aqui também novamente acontece, existe um problema a ser resolvido. Ora, verso de número 1, capítulo de número 6, nós vamos notar que o evangelista Lucas, o médico Lucas, ele vai dizer que a igreja ela crescia. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. O que é, irmãos, mencionado aqui como discípulos, não somente aqueles que seguiam Jesus Cristo na sua caminhada terrena, como era mencionado nos evangelhos, mas aqui os discípulos que são mencionados são aqueles que seguem os 12 que são os escolhidos, que são os apóstolos, e que têm um ministério sobre a sua incumbência. O que acontece? Lucas ele menciona que a igreja ela vem progredindo, ela vem crescendo, mas novamente existe uma oposição para que possa impedir que a igreja cresça. O que é essa oposição? Ocorre, irmãos, isso dentro da igreja, não por parte de fora, mas essa oposição interna. Houve murmuração dos helenistas ou judeus de fala grega. Quando fala helenista, não sei se a sua Bíblia ela traz essa tradução, mas aqui os helenistas, eles são os judeus de naturalidade grega. Então, irmãos, o primeiro problema que nós vemos aqui, e nós vamos notar que combate e tenta combater a unidade da igreja,
é a diferença social ou até mesmo a diferença racial. O que acontece, irmãos, que esses irmãos que eram gregos dentro da igreja de Jerusalém, eles dizem que as suas viúvas estão sendo negligenciadas na distribuição diária dos alimentos. Era como de costume, como nós vemos anteriormente, vender as suas posses, como fez José, o Barnabé, que entregou as suas posses aos pés dos apóstolos, como muitos irmãos vendiam as suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos. Eu creio que existia uma distribuição para podermos suprir a necessidade de todos dentro da igreja. E o que acontece é que nessa distribuição dos alimentos, quem sabe, ou do recurso que ali era levantado, estavam esquecendo, irmãos, as viúvas dos gregos. Estavam esquecendo aqueles que eram judeus gregos, que vinham de nacionalidade grega. Então nós podemos notar, irmãos, que para poder existir uma divisão dentro da igreja, até mesmo existe uma divisão, muitas das vezes racial, social, econômica, e nós podemos numerar muitas outras divisões que ocorrem dentro da igreja, onde deveria ser a unidade de um povo, que independente, irmãos, se tem uma condição social mais elevada, ou uma pessoa seja de condição social inferior, ou, irmão, seja uma pessoa de nacionalidade africana, ou uma pessoa de nacionalidade alemã, ou uma nacionalidade hispânica, não deve existir divisões de dentro da igreja. O que ocorre, irmãos, que por inúmeras vezes Satanás ele busca minar e tentar tirar a comunhão da igreja através de divisões sociais, através de divisões raciais, através, irmãos, de divisões, quem sabe até mesmo de cunho sexual. Como nós podemos olhar, irmãos, para dentro da igreja e olhar para irmãos que fazem parte do mesmo povo, que vão orar no mesmo céu, que pertencem ao mesmo corpo, que fazem parte da mesma congregação, que são, irmãos, pertencentes ao mesmo Deus, e podemos assim negligenciar esses irmãos por causa de raça, por causa de, irmãos, de condições sociais. O que ocorre, irmãos, é que aqueles irmãos, aquelas viúvas estavam sendo negligenciadas por causa de não fazerem parte do povo que era, irmãos, até certo ponto, esses irmãos que eram judeus convertidos, eles até certo ponto, irmãos, dá a entender que eles, por mais que fossem convertidos ao cristianismo, por serem judeus de nacionalidade e, irmãos, de pura raça, digamos assim, estavam negligenciando aqueles que poderiam ser de uma raça inferior. Por que a igreja, irmãos, por inúmeras vezes, ela faz essa divisão de classe? O que acontecia é que os irmãos de fala grega da igreja de Jerusalém começaram a levantar murmuração. E, irmãos, presta bem atenção, se existe uma discriminação dos judeus, se existe algo que os judeus fizeram com relação às viúvas dos gregos, existe também uma contrapartida, que os gregos começavam a murmurar dentro da igreja. Preste bem atenção, irmãos, por que Lucas utiliza a palavra murmuração? Irmãos, porque eu entendo que nesse contexto o que ocorria de existir essa divisão por parte de judeus e os irmãos gregos começavam a murmurar, irmãos, não é somente falar para a liderança, chegar para Pedro e falar: Pedro, estamos sendo negligenciados com relação às nossas viúvas. O que acontecia, irmãos, sabe o que é? É o famoso fofoquinha nos cantos, sabe? Irmãos, aquele comunicado, irmãos, tentando, irmãos, trazer o coração de todos, dos demais, para que pudesse notar aquilo que as pessoas, irmãos, estavam falando.
Como assim, pastor? Em vez de eles chegarem à liderança da igreja e buscarem ali por Pedro, João e para os demais 12, os demais ali, os 12 que estavam ali à frente da igreja, eles buscavam entre os outros irmãos de fala grega e falavam assim: olha, estão negligenciando as nossas viúvas, e bibibi, bababó, e começavam aquelas conversas paralelas internamente dentro da igreja. O que Lucas ele menciona é que eles murmuravam, não eram conversas, irmãos, amenas. Nós podemos destacar como existia divisão, irmãos, de dentro, por parte do povo judeu, também começou a existir uma murmuração por parte do povo grego. Irmãos, e o que é interessante é que essa unidade, ela já, até o capítulo de número 4, final do capítulo de número 4, ela vinha sendo, irmãos, exercida pela igreja. E no capítulo de número 5, o que é quebrado no vínculo dessa unidade através de Ananias e Zafira. Nós podemos notar que começa uma murmuração por parte dos helenistas, que são os irmãos de fala grega, ou que as suas viúvas não eram, que estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Verso de número 2: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, preste bem atenção, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Preste atenção no que eu quero mencionar para os irmãos. A igreja, ela não pode negligenciar, e eu digo isso com relação à liderança, não pode negligenciar os problemas que ocorrem internamente dentro da igreja. Os 12 não negligenciaram o problema que estava acontecendo dentro da igreja de Jerusalém. Existia um problema, mas também nós vamos relatar a partir do verso de número 2, que existia uma solução, irmãos, aplicada pelos apóstolos, e para obter um resultado no final de todas essas coisas. Se daquela maneira, irmãos, estavam tentando minar o vínculo de unidade, de comunhão dentro da igreja, a liderança, irmãos, aqui declarado como os 12, mas nos nossos dias os pastores, os presbíteros, aqueles que estão à frente da igreja, eles devem sim ter uma solução para que não possamos, irmãos, permitir que a igreja venha ser minada com relação à sua união e comunhão entre irmãos. O que acontece, irmãos, é que os 12 convocam a comunidade dos discípulos e dizem, não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ao quais encarregaremos deste serviço. O problema, irmãos, que é mostrado no início do capítulo de número 6 de Atos, é o problema da divisão, é o problema da murmuração, é o problema da divisão social, da divisão racial. Mas a solução, irmãos, que é apresentada é que a igreja, ela não negligencia o problema que está acontecendo, mas ela toma partido para que possa solucionar os problemas que venham ocorrer dentro da igreja. Qual foi, irmãos, a solução? Irmãos, aqui aplicada pelos apóstolos, que não é razoável, e eu digo, irmãos, não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir a mesa. Preste bem atenção, mesmo que de forma indireta. O que estava acontecendo aqui, além da divisão, irmãos, e da destruição da unidade, da comunhão da igreja, é que de certa maneira aquilo poderia afetar na pregação da palavra. Se a própria liderança pudesse, Pedro, João, e assim resolver o problema e tomar o partido daquilo que estava acontecendo, deixando o seu ministério e a sua missão a qual foram chamados para poderem fazer parte do problema que estava acontecendo, eles deixariam a pregação da palavra, que era o principal instrumento de crescimento da igreja. Ô irmãos, o que eu quero mencionar nessa noite para que vocês possam compreender, a liderança, aqueles que estão
irmãos, servindo como pregadores, aqueles que têm, irmãos, uma incumbência de pregar a palavra, eles têm que ter sim, irmãos, tomar partido para que possa solucionar o problema, mas tem que existir pessoas que sejam responsáveis, irmãos, para poder assim dirigir a igreja. O que acontece aqui, irmãos, é o que aconteceu lá no Antigo Testamento com Moisés, onde Moisés queria tomar partido de tudo, queria, irmãos, julgar a todos, queria ouvir a todos os israelitas, que eram cerca de quase 2 milhões de israelitas no deserto, e Jetro volta para Moisés e fala assim: você vai ficar louco, você vai começar a criar problemas para você. Chama homens que estejam debaixo da sua liderança, que sejam líderes, que possam assim falar com o povo. Então, irmãos, tem que existir pessoas, existe chamado de pessoas que estejam dispostas a também solucionar problemas dentro da igreja. Será que irmãos, o problema que ocorre dentro da igreja tem que vir diretamente no pastor, e todo o problema que ocorre dentro da igreja, todo o problema que ocorre sempre vai ser a culpa da liderança? Existem, irmãos, diáconos aqui dentro da igreja? Existem, irmãos, evangelistas? Existem presbíteros? O que, irmãos, é interessante que os 12, ele fala assim: será que é razoável nós deixarmos o nosso ministério de pregação da palavra, aquilo para o qual Deus nos chamou, para poder fazer aquilo que poderia ser feito por outras pessoas? Qual é a solução, irmãos? Designar diáconos, distribuir funções, ordenar pessoas para que possam exercer funções dentro da igreja. Irmãos, o problema de nós como igreja é que nós sempre depositamos a carga de algo que nós podemos fazer sobre o nosso chamado, sobre a liderança da igreja. Será que Deus também não te chamou para que você possa exercer algo dentro da igreja? Você não tem uma função a qual Deus lhe chamou? Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, a instituição do diaconato aqui. Irmãos, o que nós como igreja, o propósito que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, aquilo que Deus entregou sobre as tuas mãos para você exercer, temos feito com excelência aquilo que Deus, irmãos, determinou? Porque se existir um problema pelo crescimento da igreja, digamos, ora, naqueles dias multiplicava-se o número dos discípulos. Multiplicando, logicamente, os problemas vão acontecer. Se começar, irmão, surgir pessoas dentro da igreja, você vai ver que são pessoas de pensamentos diferentes, de ideias diferentes, que venham de criações diferentes, pessoas que são irmãos, de classe social diferente, como nós mencionamos aqui, irmãos, no texto. E nesse crescimento da igreja vai começar a acontecer divergências. Imagine que todo problema que estiver acontecendo dentro da igreja, vamos cair nas costas de uma única pessoa. Então, irmãos, o problema acontece, só que a solução que é razoável, que os discípulos mencionam, é que possa existir distribuição de tarefa. Distribuição de tarefa. Irmãos, o que eu conheço de missionários, diáconos, evangelistas, pastores, presbíteros que são só de cargo. Irmãos, função, irmãos, a patente, ela, irmãos, deve ser exercida na obra, no trabalho, na labuta. Nós exercemos, fazemos, corremos, progredimos. Eu estou dizendo isso, irmãos, falando como nós, porque eu me coloco nessa posição. Não é razoável muitas das vezes, eu digo isso, irmãos, eu por muito pouco tempo dirigi a igreja à frente de um trabalho, por muito
bom tempo, eu sempre estava como pastor auxiliar, como tenho estado no tempo presente. Mas, irmãos, vou dizer para você, aproximadamente 1 ano, você me recorda, é isso mesmo, Luzia? Que estive à frente da igreja? 1 ano, irmãos, foi um ano mais difícil do meu ministério. Irmãos, você sabe o que é cair uma carga muito grande sobre os seus ombros e você tentar resolver todos os problemas que ocorrem dentro da igreja? Irmãos, você carrega tudo nas suas costas. Para quê? Para que nós fazemos isso como líderes? Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, as quais nos encarregaremos deste serviço. O que é razoável como solução do problema, que pode, irmãos, tanto afetar a unidade da igreja, como também afetar a pregação da palavra, é que nós possamos, irmãos, distribuir as funções. Você vai notar isso não somente dentro da igreja, você vai notar isso no trabalho, quando você sobrecarrega, irmãos, com algo que te entregam nas suas mãos. Se você tiver mais pessoas ao seu lado para poder auxiliar, para poder pensar com você, para poder agir juntamente com você, você vai ver, irmãos, que a carga ela vai ser diminuída, que, irmãos, a mente vai começar vai começar a pensar melhor nas coisas, vai se estabelecer melhor para poder preparar uma mensagem ainda mais, irmãos, elucidativa para a igreja, que venha trazer um alimento espiritual para o povo de Deus. Agora, irmãos, quando você está sobrecarregado no trabalho, sobrecarregado na igreja, sobrecarregado no ministério, irmãos, eu faço uma pergunta para você: por que você acha que nos tempos presentes tantos pastores têm se suicidado? Diga para mim. Antigamente era assim, pastor? Por que tantos pastores têm, irmãos, tirado a sua própria vida? Carga é peso. Temos que, irmãos, dividir as funções. Deus te chamou para diácono, exerça o teu papel de diácono. Deus te chamou para evangelista, faça. Existia um problema, a solução aplicada e o resultado que nós, irmãos, podemos notar de tudo isso que foi mencionado, a partir do verso de número 4. E quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, verso 5, melhor dizendo, o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E preste bem atenção, irmãos, qual é a colheita do resultado, irmãos, que é mencionado aqui. No crescimento da igreja que vinha progredindo, a igreja que vinha, irmãos, sendo contada a dia após dia mais convertidos, surgem problemas. Quando surgem problemas, irmãos, é necessário fazer uma divisão de tarefas. E fazendo a divisão de tarefas, irmãos, aí, irmãos, novamente começa a se estruturar o crescimento da igreja. Porque no verso de número 7 diz: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos, na minha Bíblia diz isso, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muitíssimos, porque não eram poucos o que eram convertidos. Você sabe por que isso? Porque existiu divisão de tarefa. O problema aconteceu, mas existia pessoas que estavam sendo dispostas a fazer a sua função dentro da igreja. Quando existiu esse problema e a solução que foi aplicada de dividir, irmãos, ordenar cada um dos irmãos a fazer uma função,
a palavra diz que existiu novamente crescimento dentro da igreja. Irmãos, não sou eu que estou dizendo e dando uma regra de como ocorre a igreja, é a própria palavra do Senhor que menciona. Problema, solução e resultado. O problema foi, irmãos, levantado para poder frear a comunhão da igreja e frear também a pregação da palavra. A solução foi aplicada para que pudesse distribuir funções, e assim distribuindo funções pudesse ter um resultado que é novamente o crescimento da igreja. Eu não sei se os irmãos estão percebendo, irmãos, eu estou pregando para esta igreja nesse momento. Eu não sei se você percebeu de todos os louvores que foi falado. Irmãos, no decorrer do culto, eu ouvi muitos louvores. Grande parte dos louvores falou sobre serviço. Não sei se você escutou. Grande parte dos louvores que foram entoados, principalmente os hinos do inário, falaram sobre serviço. Então, irmãos, isso ocorreu na igreja de Jerusalém, ao ponto que depois, irmãos, nós vamos notar que a igreja continuou crescendo e congregando e alcançando almas através da pregação. E o que eu quero, irmãos, mencionar nessa noite, só para poder encerrar, porque eu já falei o que eu tinha, irmãos, para falar, já disse o que tinha a dizer pelo texto. Nós, como igreja, devemos ter distribuição de função. Devemos, irmãos, nos levantar pelo aquilo que Deus, irmãos, nos chamou. Eu digo isso, irmãos, porque orando, eu a sós, eu pude perceber e falar com Deus que eu era muitas das vezes negligente. Existe algo que Deus entregou para suas mãos. Existe uma função que Deus ele determinou para que você possa exercer. Na igreja, irmãos, ela não é representada somente por liderança. Não é somente pastor que faz visita. Não é somente pastor, irmãos, que exerce algumas funções dentro da igreja. Nós, como igreja, devemos, irmãos, exercer mais. Porque reclamar, nós reclamamos, somos murmuradores como eram os helenistas. As coisas não estão acontecendo, as viúvas estão sendo negligenciadas, o problema está aí, mas o que nós temos fazendo, irmãos, para que o problema possa ser solucionado? Então, irmãos, preste bem atenção. Se a igreja ela crescer nesse progresso que ela vai ter, porque, irmãos, a igreja ela vai crescer independente do que você faça ou deixe de fazer. Preste bem atenção, porque esses aqui que eram começados com 2, lá no chamado de Jesus Cristo, depois os 12, depois alguns, irmãos, 70 que foram enviados, depois os 120 que estavam lá congregados, depois os 500 que eram mencionados mais adiante, depois, irmãos, esses que foram congregados, mais de 3.000 na pregação, irmãos, de Pedro, depois os 5.000 que são alcançados no Atos capítulo de número 4, depois as multidões, irmãos, que são alcançadas pela pregação da palavra, depois aqueles que são inumerosos, incontáveis diante do trono de Deus. A igreja vai crescer. A igreja vai crescer. Mas eu quero mencionar, irmãos, que nós, como comunidade cristã, localizada em São Caetano, na avenida, irmãos, Estrada das Lágrimas, número 93, nós, como igreja, temos que fazer a nossa função. Nós, como igreja, devemos fazer a nossa função. E então, irmãos, para poder encerrar, pode existir problemas, mas qual é o nosso papel? Murmurar? Levantar acusações? Não. Nós devemos, irmãos, nos dividir em função. O que eu faço? O que tu faz? O que o pastor faz? O que cada um de nós faz?
o que podemos fazer para o crescimento e para a solução dos problemas. E assim, irmãos, eu tenho certeza que o resultado que é mencionado nas Escrituras também pode ocorrer nós como igreja. Amém? Assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.